Olá, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e também com a sua família. E durante toda esta semana, nós iremos ouvir, através dos meios de comunicação, muito a se falar sobre a criação do Estado da Palestina. Hoje mesmo, terça-feira, dia 23 de setembro de 2025, o presidente do Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, discursando na Assembleia Geral da ONU, lá em Nova York, nos Estados Unidos, ele defendeu a criação do Estado da Palestina dentro daquele território que, historicamente, foi dado por Deus a Abraão e os seus descendentes, o povo de Israel. É impressionante como a Bíblia Sagrada ela se cumpre de forma cabal. O Senhor Jesus, ele falando no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 21, versículo de número 24, Jesus disse o seguinte: e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se completem, né? O Senhor Jesus aqui ele está profetizando exatamente aquilo que vai acontecer no ano 70 depois de Cristo, quando após uma rebelião judaica, o Império Romano envia as tropas e destrói Jerusalém e também o templo, e também ali por volta do ano de 130, 135, quando o Império Romano expulsa daquele território o povo judeu, e o povo judeu, movido pela perseguição, é espalhado, esparramado pelo mundo. E desde aquele período até o período do ano de 1948, o povo judeu vai viver esparramado pelo mundo sem ter uma pátria, sem ter uma nação. Mas o mesmo Deus que anunciou que o povo de Israel iria ser perseguido, ele determinou um tempo, né? Ele disse que tudo isso ia acontecer até que o tempo dos gentios, o tempo que o evangelho deveria ser pregado e que o evangelho deveria prosperar entre os gentios, se completasse. Ora, os gentios somos todos nós, de várias nações que existem no mundo, que não pertencemos fisicamente ao povo de Israel, né? Todos nós somos os gentios, e entre nós, os gentios, o evangelho de Jesus Cristo tem sido pregado no mundo. E esse tempo de pregação do evangelho entre nós, os gentios, ou pelo menos esse tempo de grande prosperidade do evangelho entre nós, está se completando. Os sinais do arrebatamento da igreja estão todos aí, só não enxergam, só não reconhecem quem não quer, né? Nós sabemos que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E Jesus disse que quando esse tempo estivesse se completando, aí acabaria o período da humilhação do povo judeu. E você sabe muito bem, em 1948, 14 de maio, a Assembleia Geral da ONU reconheceu o direito do povo judeu de obter novamente a sua pátria, a sua terra, que historicamente era sua lá no Oriente Médio. Só que naquele período houve um erro muito grande, que foi pegar aquele território que historicamente pertence ao povo judeu e dividir entre as nações, né? Aquele território foi dividido entre várias nações. E é impressionante que a palavra de Deus, há quase 3.000 anos, já anunciava este acontecimento. Olha só, está escrito no livro do profeta Joel, no capítulo 3, versículo número 2, que o Senhor Deus até mesmo irá punir as nações por este feito. Está escrito assim: congregarei todas as nações e ali farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Olha,
tudo isso que está profetizado aqui aconteceu de forma impressionante, pois além do Império Romano espalhar o povo judeu por toda a terra e as demais nações que existem no mundo também perseguir o povo judeu, de maneira que o povo judeu se esparramou pelo mundo, né? Agora, como se não bastasse, no momento em que a ONU reconhece o direito de Israel voltar a ter uma nação, a ter uma pátria para chamar de sua, eles não dão aquele território em sua totalidade, mas divide aquele território de Israel com os chamados palestinos e também com os chamados, o povo jordaniano. Né? Isso aconteceu ali por volta de 1947, essa divisão, e em 1948 o reconhecimento e a proclamação da independência do Estado de Israel. No início desse período, houve algumas guerras entre a Jordânia e Israel, mas hoje a Jordânia vive em paz com Israel, são dois povos que se respeitam, são dois povos que contribuem um com o outro, e cada um vive dentro de um território delimitado e vivem em uma relativa paz, né? Só que ficou um problema entre Israel e o povo palestino, porque a liderança do povo palestino não reconhece a existência de Israel, não aceita a existência de Israel. E o desejo desta liderança é varrer Israel do mapa, é empurrar o povo judeu no mar, conforme vários destas lideranças já disseram publicamente. E desde este período de 1947, 48, existe guerra entre eles. E como todos nós sabemos, em 7 de outubro de 2023, a liderança palestina do Hamas, da faixa de Gaza, invadiu o sul de Israel e cometeu aquela barbaridade, matando milhares de pessoas e levando sequestrado outras 250 para o território da faixa de Gaza, das quais 48 ainda permanecem sequestrados. O governo de Israel, as autoridades não sabem dimensionar exatamente quantos estão vivos e quantos estariam mortos. Mas Israel e as autoridades de Israel, a população de Israel, deseja receber os seus novamente, seja vivo, seja mortos, porque toda a família, toda pessoa quer enterrar os seus mortos. Mas veja, aquele território, aquela terra da qual agora na Assembleia da ONU, várias nações, né, a França, a Inglaterra, o Brasil, o Canadá, várias nações, me parece que são 50 nações, está querendo dividir e reconhecer como território palestino. Esse território, ele foi dado por Deus, Deus que é o Senhor, dono dos céus e da terra, conforme está escrito lá em Salmo 24, Deus deu esse território para Abraão e seus descendentes. Veja bem, aqui em Gênesis, no capítulo 13, versículo 14 e 15, está escrito que o Senhor disse a Abraão que toda aquela terra seria dada à semente dele para sempre, à sua descendência para sempre. Aí muitas pessoas ficam dizendo, mas quem é a descendência de Abraão? Haja vista que Abraão teve vários filhos, né? E os dois mais conhecidos são Isaac e Ismael. Isaac, filho da promessa, filho de Abraão dentro do seu casamento com Sara, e Ismael, filho de um momento ali, né? De um erro que Abraão e Sara cometeram. Quando Abraão desceu ao Egito, trouxe uma serva egípcia, Agar, e Sara, que era estéril até então, não tinha recebido até então o milagre da parte de Deus de ser mãe, pediu que Abraão tivesse um relacionamento com Agar, era o costume da época, Agar era uma escrava, e que Abraão tivesse filhos com Agar, né? Era um costume da época. Sara teve um momento de falta de fé, a fé no Deus verdadeiro, que havia prometido a Abraão lhe dar um filho. E Abraão preferiu, naquele momento, confiar mais na palavra e na proposta da sua esposa do que confiar propriamente em Deus. E teve um relacionamento com Agar, e desse relacionamento nasceu Ismael, do qual dizem ser o pai de muitos dos povos árabes, né? Então fica sempre essa pergunta, e alguém vai dizer, não, mas essa terra que Deus deu para Abraão
Deus deu também para Ismael, né? O Islã e o pessoal vai dizer isso, né? Aqueles que são contra Israel. Só que quando você lê a palavra de Deus, por exemplo, em Gênesis capítulo 25, ou seja, capítulo 26, versículo 2 e versículo 3, está escrito que o Senhor apareceu a Isaque e disse para ele: não desça ao Egito, mas habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Então veja, fica muito claro na Bíblia que a terra que Deus prometeu para Abraão e sua descendência, ela vai ser passada à descendência de Abraão através de Isaac. E também nós encontramos depois em Gênesis, capítulo de número 28, versículo 13 e versículo 14, Deus ratificando esta mesma promessa agora para Jacó, que era filho de Isaac e neto de Abraão. E por sua vez, Jacó é o pai dos patriarcas das tribos de Israel. Deus fazendo essa mesma promessa, dizendo que daria esta terra que tinha jurado a Abraão e Isaac, desta vez agora falando com Jacó. Então fica muito claro, muito evidente que aquele território, biblicamente, espiritualmente, foi dado por Deus a Abraão, Isaac, Jacó e os seus descendentes. Jesus falou que eles iriam ser espalhados pelo mundo, que os gentios iriam pisar, iriam dominar aquele território até um determinado tempo. Jesus vai dizer isso em Lucas 21, 24, mas esse tempo está acabando. Se você me perguntar se já acabou, eu diria que ainda não, porque você tem dentro do território de Israel locais onde o povo judeu não tem total domínio, total poder. Por exemplo, vários locais considerados sagrados dentro da cidade de Jerusalém, dentro da própria cidade de Belém, várias cidades de Israel tem locais onde o povo judeu não tem totalmente o domínio. Tem locais que são compartilhados, né, com os povos árabes e também com a Igreja Católica. Né? Então, imagine você, né? Imagine Israel é o berço, né, do cristianismo, do monoteísmo, né? Imagine dentro de Israel haver locais de adoração com várias imagens de escultura, né? Isso para eles é uma afronta, mas eles têm que suportar, porque Jesus falou que Jerusalém seria pisada pelos gentios, seria humilhada. Isso para eles é uma humilhação, né? É o povo que adora o único Deus ter dentro do seu território locais onde outros deuses são adorados, né? Onde outros seres são venerados, quer seja imagem de homens, quer seja representação de deuses, né? Como no caso do Islã, que está dentro do território de Israel. Então veja que Jesus ele vai dizer sobre o que está acontecendo em nossos dias. Mas nós, como cristãos, conhecedores da palavra, devemos sempre defender a verdade. E a verdade é que aquele território pertence ao povo judeu e Jesus um dia vai voltar para, a partir da cidade de Jerusalém, a partir daquele território, a partir do trono de Davi, seu pai, governar toda a terra, governar todo o planeta. E aí então irá se cumprir a oração do Pai Nosso quando diz: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como também no céu. Né? Então nós, a igreja do Senhor Jesus, precisamos defender a verdade. Não significa defender a verdade que o povo judeu só faz coisas certas. Não, o povo judeu tem muitas falhas, muitos erros, tem sim muito pecado. E um deles é o não reconhecer Jesus como Messias, Senhor e Salvador. Né? Esse é um grande pecado do povo judeu. Mas esse pecado não anula as promessas de Deus para aquele povo. Eu convido você, quando puder, a estudar aquilo que a palavra de Deus diz nas cartas de Paulo aos Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 9, capítulo 10 e também o capítulo 11. Ali, o apóstolo Paulo deixa muito claro que a promessa de Deus para o povo de Israel está de pé. E Jesus, né, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores,
é o filho de Davi, que vai reinar no trono a partir da cidade de Jerusalém. Não é nenhuma outra cidade do mundo, nenhuma outra grande metrópole do mundo que irá receber o trono, o reino de Jesus Cristo, mas a cidade de Jerusalém, e a partir dali Jesus vai reinar. E o livro do profeta Zacarias deixa muito claro que todas as nações, todas as pessoas que sobreviverem naquela época do milênio, que estiverem vivas, serão convocadas a subir a Jerusalém para adorar a Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus abençoe vocês. Eu espero ter contribuído de alguma maneira para aumentar o seu conhecimento sobre o assunto. Que Deus abençoe e que o Senhor Deus continue com as suas mãos estendidas sobre a sua igreja, vivando a sua obra e também abençoando a nação de Israel e as demais nações do mundo. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.